Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Vocês já perceberam como o calor realmente tira a gente do sério? Deixa a gente muito mais irritado, muito mais agressivo, muito mais... entendeu? Então, por exemplo, hoje, né? Hoje eu não ia gravar vídeo, mas só que lá fora está tão insuportável, está com um calor tão grande e um sol tão ferrado, que eu tinha que sair, mas é impossível sair agora. Então eu tenho que esperar até baixar esse sol, né, essa lua, que nem as pessoas dizem, para conseguir transitar na cidade, porque realmente está insuportável. Então esse tipo de manifestação emocional, né, me fez pensar numa coisa que eu não tinha abordado aqui, mas que eu já tinha esse material meio que preparado, só precisei dar uma atualizada. Eu já tinha meio que preparado desde janeiro desse ano, que eu já era para fazer, porque já foi quente, mas hoje eu vi que está quente demais, ainda bem que eu deixei para hoje, porque hoje está mais quente do que naqueles dias que eu estava pretendendo fazer, certo? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a influência da temperatura, principalmente de um clima quente, no nosso comportamento, principalmente com relação à agressividade ou à irritação, certo? Bom, o primeiro aspecto é que isso ainda é esse tipo de associação entre clima mais quente e maior agressividade é uma coisa muito intuitiva, só que só está sendo investigado, propriamente dito, recentemente. Então, os resultados ainda são, ainda precisam de corroboração, apesar de ter pesquisas bem interessantes que eu vou comentar, por exemplo, uma na Nature e uma na Science, mas ainda precisam de corroboração e principalmente para esclarecer o mecanismo. Tá, existe essa relação muito forte entre as duas coisas. Primeiro, é uma relação de causalidade, ou seja, temperatura quente realmente causa comportamento mais agressivo, ou é uma mera associação? Segundo, o que está por trás dessa se é uma causalidade, o que está por trás disso? Ou seja, qual realmente é o mecanismo que está operando, que faz com que as pessoas em temperatura mais quente fiquem mais agressivas, certo? Essas duas questões, infelizmente, eu não vou poder responder aqui, porque ainda não estão respondidas, certo? Ainda, mas muito provavelmente, devido principalmente a essas duas publicações na Science e na Nature, que são as duas maiores revistas de ciência do mundo, nesse próximo ano vão vir novas investigações muito interessantes sobre isso. O que a gente sabe hoje? Eu vou comentar sobre esse artigo da Science. Foi publicado agora em setembro deste ano, certo? Então essa é uma das coisas que fez parte da atualização que eu fiz. O que aconteceu? Esse autor ele fez uma revisão, certo? E demonstrou o seguinte, que quando um país está uma nação, né, uma sociedade está na sua temperatura média, ela tem um índice médio de violência, um índice médio de guerra com outras sociedades ao redor, certo? Quando essa temperatura ela muda, ela aumenta um desvio padrão, ou seja, ela sai um pouco da média para mais, né? Isso já faz com que aumente 4% o nível de violência interpessoal, de brigas, crimes e tal, e 14% os níveis de conflitos entre grupos, guerras, certo? Esse mesmo pesquisador, que ele na verdade é um economista, ele publicou uma outra revista, um outro artigo na Nature. Ele analisou de 1950 até 2003 os movimentos, ou as guerras civis, ou os conflitos civis. Ele analisou que existe uma chance 2 vezes maior desses conflitos emergirem naqueles anos que estão sob influência do El Niño, que é aquele fenômeno climático que aumenta a temperatura, em comparação com aqueles anos que estão sob influência do La Niña, que é o outro fenômeno climático que diminui a temperatura. Ou seja, quando aquela mesma nação está mais quente, afloram mais movimentos, afloram mais guerras, afloram mais conflitos internos, certo? Então esses são resultados muito interessantes. Voltando ali à questão dos crimes, tem uma outra pesquisa que eu estou colocando aqui embaixo, que ela analisou a incidência de crimes violentos em comparação com a temperatura por dia no Texas, nos Estados Unidos.
E o que eles verificaram é o seguinte: cada vez que aumenta a temperatura, aumenta também a incidência de crimes violentos. Então, assassinatos, estupro. No entanto, quando chega um determinado ponto, ali em 90 graus Fahrenheit, que vira 32, aproximadamente 32 graus Celsius, essa relação começa a diminuir. Ou seja, a partir desse ponto, que já está uma cidade bem quente, né, os crimes violentos tendem a diminuir. Mas ela não é, isso só demonstra que não é uma linha reta. Ela tem uma curva, ela tem um pico e começa a descer em determinado momento. Mas ainda assim, se você pegar as temperaturas mais extremas, você vai ver que ela tem um índice de crime violento bem maior do que as temperaturas menores. O calor tem um efeito tão grande na gente que não apenas sentir calor faz a gente ficar mais agressivo e irritado. A mera apresentação a palavras que signifiquem climas mais quentes, certo? Faz com que a gente passe a ficar mais irritado com os outros e também a julgar que o outro está sendo mais hostil com a gente. E isso é uma coisa, esse talvez seja, aí estou indo para o aspecto de hipótese, mas esse talvez seja o mecanismo envolvido nesse processo. Se de alguma forma o calor faz a gente julgar as pessoas como sendo mais hostis, existe uma chance da gente passar a responder também com hostilidade a essa pessoa. E isso aumentaria o conflito interpessoal. Mas novamente, isso é apenas uma hipótese. O que o estudo demonstrou é que as pessoas, diante da mera apresentação de palavras que remetam a climas quentes, ficam não só mais irritadas, como julgam as outras como sendo mais hostis. Beleza? E para finalizar mesmo, uma pesquisa que vai ser publicada agora, em janeiro, ela demonstrou que esta associação entre calor e irritação, né, e agressividade, apesar dela ser realmente muito forte, ela não é do tipo causa e efeito, pura e simplesmente. Existe entre o estímulo, calor, e a resposta, agressividade, existe também a influência de características individuais do sujeito, que intermediam a relação entre calor e agressividade. Então, novamente, o futuro promete muitas descobertas bastante interessantes para esclarecer cada vez mais isso que no senso comum já estava muito claro, né? Que as pessoas, de alguma forma, nos dias quentes, ficam também com a cabeça quente e acabam ficando bem mais irritadas. Então era isso, gente. Eu gostaria de terminar perguntando para vocês se esse tipo de relação também acontece com vocês. Ou seja, vocês percebem que nos dias quentes ficam mais com a cabeça quente, ficam mais irritados. E qual é o grau dessa mudança? Ou seja, vocês mudam bastante, vocês mudam pouco, enfim. Coloquem as respostas para essas questões aqui nos comentários, beleza? Então era isso, gente. Muito obrigado novamente. Até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. E tentem ficar frios apesar do clima insuportavelmente quente. Valeu!